Olá pessoal, Marconi Física, vamos partir para cima, pegando seu caderninho, pegando a sua água. Hoje o tema lançamento vertical, tá claro aí? A gente vai fazer uma consideração que é a seguinte: a gente não vai levar em conta o efeito do ar. Vamos dividir também o lançamento de projéteis em 3 momentos. Momento The Number of the One, que vai ser o lançamento vertical. Momento The Number of the Two, lançamento oblíquo. E fechando os lançamentos, lançamento horizontal. Beleza? A gente vai ver esses 3 aí, aqui no nosso canal. Parte para cima aí, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte: a gente vai fazer uma consideração que é não levar em conta o efeito do ar. A gente pode fazer isso de uma maneira bonitinha, um tratamento que eu vou mostrar a vocês agora, que é usando as leis de Newton para a gente trazer um resultado importante para a gente. Depois eu vou falar um pouquinho de experiência, né, que um grande amigo nosso, Galileu Galilei, fez. Tá certo aí? Então vamos lá. Primeira coisinha, pegando meus sabres, né? Outro sabre, mais um sabre. Tá vivo já. Qual é a ideia? A ideia é a seguinte: primeira coisa, levando em conta a chamada segunda lei de Newton, que você guarda no seu coração, que dizia que força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Lembrando que há uma consideração da massa ser constante aqui, a gente vai fazer o seguinte: quando um objeto é colocado sob a ação do campo gravitacional terrestre, ele sofre a ação de uma força, que você lembra muito bem, que é chamada de força-peso. Então quer dizer que a resultante é a força-peso. Não estou levando em conta o efeito do ar. Então aqui vai ficar peso é igual a massa vezes a aceleração. Mas você lembra muito bem que peso a gente calcula. Lembra? Lembra. Massa vezes a ação do campo gravitacional. Não é assim? Então isso aqui fica M vezes G é igual a M vezes A. A massinha de um lado com a massinha do outro. A gente chega que a aceleração ela é a própria gravidade. Gente, e não depende da massa. Vamos lá. E mais uma consideraçãozinha. Perto da superfície terrestre, essa aceleração a gente pode considerar ela como sendo constante. Tá beleza? Então a primeira coisa que eu quero te dizer nessa aula de hoje é o seguinte: que independente das massas, se os objetos estiverem sob a ação do campo gravitacional, eles vão cair com a mesma aceleração, que é chamada aceleração da gravidade. Marconi, então se eu pegar uma pedrinha e uma folha de goiaba, né? Isso aqui é um experimento também que as pessoas fazem, você pode acessar na internet, tubo a vácuo. Se tiver um tubo a vácuo, a pedra e a folha caem juntas, gente, porque vão ter a mesma aceleração. Tá claro? Beleza? Kátia, Flávia, vamos lá. Mas aí é o seguinte: quem fez a experiência fantástica foi Galileu Galilei. Na Torre de Pisa, ele soltou esferas de tamanhos diferentes, né? Massas diferentes, e verificou que elas caíam juntas. Agora não era esfera grande, era esfera pequena. Por quê? Porque ele fez o seguinte, momento de experiência. Se eu pego isso aqui, aqui a folha abertinha, e aqui eu amasso essa folha, o que acontece? O efeito do ar vai se manifestar aqui agora. Quando eu solto, quem cai primeiro? Amassadinha. Mas quando eu pego agora a amassadinha, e o apagador de quadro e solto, eles caem como? Juntos. Tudo bem? Independente da massa, se o efeito do ar for desprezado, eles caem simultaneamente. Galileu Galilei fez isso. Tá claro? Então não esquece. Guarda no seu coração. Se o efeito do ar não for levado em conta, eles caem como? Juntos. Exatamente isso. A massa aí? Então vamos lá. E outra coisa que eu vejo que o pessoal fica assim: poxa, Marconi, isso aqui é uma representação de ratinhos de brinquedo. Não, ratinhos de verdade. Lá no Ceará a gente chama esses ratos grandes assim de sariguê. Aqui é um sariguê que ele vai pular, né? Ele vai pular. Quando esse sariguê pula, ele vai adquirir, uma velocidade inicial e vai estar sob a ação do campo gravitacional. Aí surge um probleminha,
que é o que os alunos têm dificuldade às vezes de entender. Poxa, Marconi, a aceleração é positiva, eu levo sinal negativo na hora que for resolver? Referencial. Não esquece, não é dizer que sobe, que desce, que a aceleração da gravidade vai ser positiva ou negativa. É o referencial que diz isso, tudo bem? Não entendi não. Vai entender agora. Por exemplo, como o movimento é na vertical, você pode usar um eixo para ser o seu referencial. Por exemplo, se eu orientar um eixo assim, gente, eu estou chamando esse eixo de meu referencial, que pode ser muito bem o eixo Y, que aqui eu vou chamar de eixo do espaço, né? Position. Quando eu faço isso, eu estou dizendo que tudo que estiver a favor desse referencial vai ser positivo. E o que estiver contra vai ser negativo. Então, por exemplo, essa velocidade inicial está o quê? A favor do referencial. Então ela vai ser positiva na hora que eu fazer a continha. Mas essa aceleração da gravidade, ela está contra o referencial. Então você vai botar um sinal negativo. Mas isso porque eu orientei o referencial para cima. E se você quis orientar para baixo? Ô, gente, se você orientar para baixo, não tem problema. Você está fazendo essa orientação. Então você vai ter que fazer o quê? Seguir a orientação que você adotou. Então se você orientar assim, vem comigo. VO está contra. Então esse VO fica negativo. Mas a aceleração da gravidade está a favor. Então ela vai ser o quê? Positiva. Então tu está entendendo que nesse probleminha aqui, a aceleração seria G. Com que sinal, gente? Menos. Mas se eu for fazer assim, a aceleração ela vai ser o quê? Mais. Então por isso que tem alguns autores que dizem que a aceleração ela pode ser na hora de fazer o problema ou mais ou menos G. Vai depender de quê? Da orientação que você vai usar. Todo probleminha, a primeira coisa que você vai fazer é orientar o referencial. Pode ser para cima, pode ser para baixo. Siga a orientação e vai resolver o problema. Tá claro? Esse momento é aquele momento chamado momento que a gente bebe água. Que você para o vídeo, tá massa? Belezinha aí, tranquilo. Paz, né? Tranquilidade aí. Porque a gente agora vai apagar esse quadro, tá massa? Não esquece, a aceleração ela se mantém perto da superfície da Terra, praticamente constante. Nome do movimento, movimento chamado de movimento lançamento de projéteis sobre a ação de um campo constante, perto da Terra, tá massa? Vem comigo, já apagou Marconi, the number of the one, the number of the two. Você vai continuar comigo agora, né? Modifiquei, agora eu comprei um apagador, né? Fica melhor que ficar apagando com pano. Os jogos continuam, não pare, foco, mantenha o foco. Vamos lá, tem muita coisa bonita pra gente dar, tá certo? A gente vai dar muito, vou dar bastante desse canal, vou dar bastante mesmo. Vamos lá. The number of the tree. Vamos lá, pode se botar agora, ó. 3. A gente vai falar agora um pouquinho sobre o lançamento vertical. Mas eu vou falar um pouquinho do lançamento vertical, mas um pouquinho ainda para onde? Para cima. Porque tem algumas coisinhas que é bom você guardar no seu coração. Tudo bem? Então vamos, ó. Já você aqui, ó, já colocando aqui, ó, uma coisa chamada chão. Vão ter aqui os 3 momentozinhos que você vai entender, tá claro? Eu vou pegar um corpo, uma partícula, uma bola, uma pepeca, uma gude, né? Eu vou lançar essa coisa para cima, lembrando que contra está quem? A gravidade. Então, devagar. Primeira coisinha, bora lembrar de uma coisa? Vamos. Tenho que orientar o referencial, tanto faz, viu? Para cima ou para baixo. Quem diz é você. A não ser que a questão já coloque o referencial na própria representação. A questão, tudo bem? Mas se não tem, você que vai dizer. Então, se eu pegar e fizer isso aqui, gente, se eu fizer isso, eu estou dizendo o quê? Eu fiz isso, esse é o eixo das posições, eu estou dizendo que tudo que tiver a favor vai ser
mais. Se tiver contra, vai ser menos. Tudo bem? Aí você lembra de nossas aulinhas de movimento uniformemente variado. Você lembra que quando a velocidade, né, e a aceleração estão em sentidos o quê? Opostos, esse movimento ele vai ser o quê, gente? Retardado. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Então ele vai freando até chegar no... Oh, peraí. Não esquece de colocar o nosso famoso chamado de referencial. Tá claro? O referencial está aí. Se ele vai freando, vai chegar um momento que é lá no ponto mais alto da trajetória, que instantaneamente ele vai parar. Então, se ele para, a velocidade dele aqui em cima vai ser quanto? Vai ser zero. Bom, mas não esquece, a velocidade é nula naquele instante. Mas a gente sabe que a gravidade continua atuando. Que você lembra, que eu falei um pouquinho já hoje, que a aceleração é a própria gravidade e ela se mantém perto da Terra o quê? Constante. Então continua tendo aceleração, continua tendo força. Então se essa coisa para, agora ela vai descer. Só que agora ela vai descer e quando ela desce, né, o que vai acontecer? Quando essa coisinha vai descendo, ela agora passa a estar o quê, gente? A favor da aceleração. Ou seja, na descida ele passa a ser o quê? Acelerado. Então agora vem comigo aqui agora, para ver se está captando a mensagem. Vem cá. Quer dizer que na subida ele freia, chega no ponto mais alto, para instantaneamente. Depois ele continua sendo o quê? Tendo ação da gravidade e ele passa a acelerar. Há uma mudança de sentido. Essa mudança de sentido é exatamente no momento em que ele chega no pico, anula e muda o sentido da velocidade. Tudo bem? Então vamos lá. Outra coisinha para lembrar. Você lembra. Perto da Terra, você lembra que essa gravidade aqui na Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Quem me conhece já sabe que eu não gosto da gravidade assim. Eu gosto da gravidade como a outra forma de escrever. Qual outra forma de escrever? São 10 metros por segundo a cada o quê? Segundo. Tá claro? Ou seja, a velocidade aumenta ou reduz de 10 em 10. Então pensa comigo. Se eu joguei essa bolinha para cima com 50 metros por segundo e ela está subindo, né? Minha aceleração vai ser menos 10, né? Que vai estar contra o referencial. Então a cada segundo ela vai diminuir de quanto? De 10. Então se eu jogar com 50, depois de um segundo, 40, mais um segundo, 30, mais um segundo, 20, mais um segundo, 10, mais um segundo, 0. 5 segundos para atingir o ponto mais alto. Só que você coloque na sua cabeça, guarde do seu coração. Na descida, o que ela perde na subida, ela vai ganhar na descida. Então, 50 foi até 0. Agora, na descida, vai. Continua menos 10, né, gente? Menos 10, depois menos 20, menos 30, menos 40, menos 50. 5 segundos para voltar ao mesmo nível de partida. Aí tem propriedades para você guardar. Eu joguei com 50 e ela chega na minha mão com 50, só que em sentido contrário, menos 50. E o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. O que ele perde na subida, ele ganha na descida. Tudo Jota? Tudo Jota? Jota? Tudo bem? Então vamos. Então a ideia qual é? Propriedade para você guardar. Quais são as propriedades? Não esquece. 2 propriedades para a gente aqui. 2. Quais são essas propriedades? E tempo de subida é igual ao tempo de descida. Guarda isso no coração. Segunda propriedade, não esquece. A velocidade que eu jogo é a mesma que ele chega em módulo. Muda o sentido. Então eu posso falar que V e VO tem sentidos o quê? Opostos. Tem o mesmo módulo, mesma direção, só muda o sentido. Uma vai estar a favor do referencial e a outra vai estar como contra. Tá claro?
Não, agora, para o mesmo nível, para o mesmo nível, para o mesmo nível. Então, se ele passa por um nível com a velocidade, ele vai passar por esse nível depois com o mesmo módulo, só muda o sentido, para o mesmo nível. Para o mesmo nível, o tempo de subida é igual de descida. Achou aí? Sem pena. Vamos lá. Outra coisinha que você já vai perceber que é linda é o seguinte. Gente, quais são as equações que a gente vai ter? Quais são as equações que a gente vai ter? Quais são as equações do movimento? Velho, como o movimento é uniformemente variado, tá vendo? Porque aceleração constante. Então, o lançamento vertical para cima é um tipo de movimento uniformemente variado. Significa dizer que vocês podem usar as mesmas equações. Quais são? Bora. Já vamos começar a botar bonitinho aqui. Vamos lá? A aceleração é a própria gravidade. Lembra que ela pode ser mais ou pode ser menos, né? Vai depender do referencial. Mas ela se mantém constante. Perto da Terra, constante. Aí você pode usar aquela V é igual a V mais AT. O pessoal usa frases. Use, só não esqueça o que significa cada coisinha. Tá claro? Só não esqueça do que significa cada termo da equação. Vermes voadores atacam a Terra. Guardou? Ótimo. V é igual a V mais AT. Guarde, o que é cada uma. Você tem aquela outra, S igual a quem? SO mais V OT mais AT ao quadrado sobre 2. E tem aquela outra equação que é a equação de Torricelli. Vocês vão usar isso aqui e vão perceber que é um caso de movimento uniformemente variado. Não esquece, retarda na subida, acelera na descida, positivo ou negativo, depende de quem? Do referencial, tá claro aí? As equações são de movimento uniformemente variado e, não esquece, é uniformemente variado, porque a aceleração é o quê? Constante. Vamos lá. Esse momento é o momento que você copia, tá claro aí? Copia direitinho, que os jogos vão continuar. Para o vídeo, certo? Pega o caderninho, anota tudo direitinho, porque depois vem exercises. Vamos lá. Já parou o vídeo? Parou, porque agora eu vou fazer essa coisa chamada apagar. Agora, vocês vão ver agora, the number of the four. Uma coisa interessante, bem interessante para vocês, que vai associar algo que a gente já viu, né? Que são aquela parte de construção de gráficos, né? Você vai botar aí, ó, the number of the four. Você vai ver agora uma coisa chamada interessantíssima. Tome o seu remédio do coração. Você vai ver agora uma coisa chamada proporções de Galileu, né? Galileu, que foi um grande colega, né, do professor Renato, né, de história. Vamos lá. Proporções de Galileu. Vamos lá. Os dois jogavam bola juntos. Vamos lá. Qual é a ideia? Soltei uma bolinha. Soltei a bolinha. Ó. Soltei. Essa bolinha, se eu abandonei, quer dizer o quê? Velocidade inicial é zero. Exatamente. Velocidade inicial é zero. Bom, quem vai atuar nela é uma coisa chamada de quê? De gravidade. E aí eu vou disparar e vou começar a marcar o tempo de 1 em 1 segundo. Só para você ver uma propriedade interessante. Você disparou o cronômetro, então aqui o tempo é zero. Depois de 1 segundo, ela já está um pouquinho mais abaixo. Ela já está aqui, ó. Ela está aqui. Já com o foguinho saindo dela, ela já tem aqui uma certa velocidade. Aqui é que instante? 1 segundo. Exatamente. Bora, Amanda. Vamos. Quando essa bolinha chega mais embaixo, ela já está mais rápida, ela já está mais veloz. Então ela já tem aqui uma outra velocidade. Que instante é esse? 2 segundos. Você agora vai com o Marconi. Vem com o Marconi. Bora entender as proporções de Galileu? Vamos. Oriento para onde? Tanto faz. Como eu estava orientando até agora para cima, vou orientar para baixo. Se eu orientar o referencial para baixo, o que é que eu quero te dizer? Quero te dizer o seguinte, que esse S está assim agora. A gravidade vai ser positiva ou negativa? Positiva. Vai estar a favor do referencial. Então eu posso falar que a aceleração vai ser mais G.
Agora eu quero buscar de você umas coisinhas. Vem cá. Como é que seria o gráfico? Eu quero fazer agora o gráfico da velocidade, Cléstios, ou Cléstio, eu te amo. Velocidade em função do tempo. Me ajude. A velocidade inicial é quanto? 0. Qual é a equação que relaciona a velocidade versus tempo do movimento uniformemente variável? Porque lembra, aceleração e a gravidade, ela se mantém constante perto da superfície. Se eu me afasto muito, já não é mais constante. Gravitação universal. A gente vai ver esse tema aqui. Vamos lá. O que é que eu quero que você lembre comigo? Qual é a fórmula que relaciona a velocidade e tempo? Essa é a mesma que você pensou. V é igual a VO mais AT. Que função é essa? Bora! Primeiro grau! Exatamente. Como isso aqui é uma função do primeiro grau, esse gráfico vai ser uma reta. Função, né? Representada a função do primeiro grau. Parte de onde? Da origem. Que foi quanto? 0. E vai ser uma coisinha assim, ó. Porque a aceleração é a gravidade. E ela é o quê? Positiva. Se esse termo é positivo, a função é crescente. Gente, vem comigo aqui, lá. Aqui eu vou marcar 0, aqui eu vou marcar 1. J, aqui é 2. E eu vou marcar aqui 3. Olha o que eu quero mostrar a vocês agora, lindo. Guarde isso no seu coração. Gente, esse gráfico, vocês lembram que esse gráfico ele tem algumas propriedades. Dentre essas propriedades, tem uma que é igual a área. Exatamente, Jonathan. Exatamente. Romário, eu te amo, Romário. Qual é a ideia? Se eu achar a área, vocês lembram disso? O deslocamento é a própria área. Aí agora, olha a brincadeirinha que eu vou fazer. Vem cá. Aqui foi 1 segundo. Tá indo para o outro lado, Marquinhos, porque eu quis voltar para cá. Aqui foi 1 segundo. Ele andou uma distância. Aqui também foi 1 segundo, mas ele já andou uma distância maior. Para o mesmo tempo, as distâncias crescem. Vamos tentar tirar isso do gráfico? Vamos. Você vai me ajudar, ó. De 0 a 1 segundo, vamos fazer uma brincadeirinha. Depois uma brincadeirinha de 1 segundo até 2 segundos, mais uma brincadeirinha. Depois eu vou fazer uma brincadeirinha de 2 segundos até 3 segundos. E aí tá, a brincadeirinha tá ótima, essa brincadeirinha. Vem cá comigo. De 0 a 1 segundo, vocês conseguem entender que essa área representa quem? O deslocamento? Sim. Então beleza. Vamos chamar essa área aqui de X, chamei de X. De 1 segundo até 2 segundos, vocês entendem que a área se tornou o quê? A área se tornou maior. Mas você consegue entender com esse desenho que Marconi, filho de Toninho e Beto, está fazendo, que tem 3 triângulos desses ali dentro? Sim. Gente, esse triângulo é X. X. Então eu tenho aqui, enquanto aqui foi X, de 1 segundo para 2 segundos ele anda quanto? 3x. Você consegue entender que se eu pegar, agora eu vou pegar até a outra aqui, ó gente, ó, adoro fazer isso, champanhe. Se você fizer isso aqui, você consegue ver quantos triângulos tem ali dentro? Vamos fazer, eu adoro triângulo, meu nome devia ser Marconi Triângulo. Ó, olha os triângulos. Gente, quantos triângulos tem aí dentro? Bora. X. Quanto? 5x. Isso aqui tá parecendo uma coisinha lá na matemática. Progressão aritmética, tá vendo, gente? X, 3x, 5x, depois seria quanto? 7x, né? 9x, 11x e assim sucessivamente. Proporções de Galileu. Tudo bem? Então vamos lá. Não esquece, tá claro? Não esquece. A partir de agora você vai ter um outro momento que a gente vai fazer de paulada. Exercise. Um beijo, sangue no olho, faca na caveira. 24 minutos.